Salve equipe, tudo bem? Aqui é o Alberto de novo. Bem-vindos ao canal Dragon Team, seu canal de Muay Thai e de Kickboxing. E agora a gente está aqui na parte 2 do vídeo falando sobre as diferenças entre o Muay Thai e o Kickboxing. E agora a gente vai retomar de onde nós paramos. O Kickboxing, ele dissemina o dano e o Muay Thai ele concentra o dano. Então o Kickboxing ele vai atacar. Como ele vai atacar com mais ataques, com mais golpes, né, ele vai espalhar o dano. E o Muay Thai, como ele bate na sequência, ele vai atacar um pouco menos, ele vai bater com mais força, ele vai concentrar aquele dano em áreas específicas. Então ele vai concentrar o dano. Então o kickboxing trabalha principalmente com volume de golpes, o dano causado é espalhado em múltiplos ataques, minando o adversário em vários pontos. Como o Muay Thai trabalha principalmente com a contundência de golpes, o dano causado é focado em cada ataque, minando o adversário em pontos específicos. Então o kickboxing ele vai espalhar o dano, enquanto que o Muay Thai ele concentra o dano. É a diferença número 7. Diferença número 8. O kickboxing tem a posição de luta mais movimentada. E o Muay Thai é a posição de luta mais fixa. Isso é uma coisa que a gente vê mesmo, né? O kickboxing ele tem aquela posição de guarda mais parecida com a guarda do boxe, né? Mais movimentada, ele roda mais no ringue, ele gira mais, ele não é tão fixo quanto o Muay Thai. O Muay Thai, como tem aquela ideia de luta de guerra, que você não pode cair no chão, ele tem que estar mais plantado, né? Antigamente, numa guerra antiga, se você cai no chão, já vinha o pessoal com lança, já, você ia morrer, cara. O pessoal de lança já ia te furar. Então a ideia é você jamais cair. E numa luta você começa a escorregar demais, começa a cair demais, o juiz já começa a ver aquilo com maus olhos. Então, pro Muay Thai, o desequilíbrio ali, cara, é fundamental você manter sempre o equilíbrio, você está sempre bem posturado. Isso para o Muay Thai é importante. E essa é a diferença número 8. Diferença número 9. O kickboxing ele vai permitir... na verdade, o kickboxing ele não permite a luta no clinch, enquanto que o Muay Thai permite a luta no clinch. Essa é uma diferença que agora a gente está gravando no começo de 2016, desde o final de 2025 agora, a regra mudou. Antigamente você podia no kickboxing fazer o clinch, aplicar uma ajoelhada e soltar, agora não mais. Clinchou, o juiz vai separar imediatamente e já vai pôr para combate de novo. Então, clinchou, acabou. O juiz para a luta e põe de novo para a luta, põe de novo para lutar. Então, 0 ataques no clinch. E o Muay Thai vai permitir a luta no clinch, você vai poder... Tem até atleta de Muay Thai que é especialista em luta clinchada, com golpes de joelho, com golpe de cotovelo e desequilíbrio. Cara, então, diferença número 9, kickboxing 0 clinch, nada mais, nem aquela joelhada única, esquece que não existe mais. Kickboxing agora é só trocação. E o Muay Thai, a luta clinchada ainda continua rolando, sem problema. Diferença número 9. Diferença número 10. O kickboxing precisa de um alto desempenho cardiorrespiratório e o Muay Thai um alto desempenho muscular. Então, tanto um como o outro dependem do desempenho cardiorrespiratório e muscular. Porém, o kickboxing não permite que a luta fique por muito tempo parada, seja no clinch, seja com os atletas se estudando e evitando o combate ou demorando para levantar quando há desequilíbrio. Então, desse ponto de vista, o condicionamento físico é mais exigido. No Muay Thai, também é proibido que os atletas evitem o combate ou demorem para voltar para a luta depois do desequilíbrio, mas é permitido o clinch por longos períodos de tempo, onde pode se recuperar o fôlego. Então ali
você pode até tipo meio que amarrar a luta. É permitido, e como no Muay Thai você precisa causar o dano o tempo inteiro, você precisa ter mais aquele desempenho muscular, ele vai ser mais exigido de você. Então a gente colocou aqui a diferença número 10, alto desempenho cardiorrespiratório, e o Muay Thai alto desempenho muscular. Diferença número 11, estratégias defensivas sem abdicação do ataque pro kickboxing, estratégias ofensivas sem abdicação da defesa pro Muay Thai. Então o kickboxing, a primeira ideia é você não tomar ataque, você não ser acertado. Então o kickboxing, primeiro, eu me defendo, eu não sou golpeado e depois eu vou para o ataque. E o Muay Thai, eu primeiro penso em atacar e depois eu me preocupo em me defender. É mais ou menos uma ideia assim. Então, no kickboxing, quando é realizada uma ação ofensiva, as chances de receber um contra-ataque precisam ser quase nulas. Por isso, todos os ataques são realizados de forma a retomar a postura de guarda o mais rápido possível. No Muay Thai, por sua vez, a margem de erros em uma ação ofensiva tem que ser muito baixa. Por isso, todos os ataques precisam acertar o alvo, evitando o contragolpe do adversário. Em outras palavras, o kickboxing, a preocupação principal é não sofrer danos críticos, enquanto que no Muay Thai é causar os danos críticos. Diferença número 11. E a diferença número 12, o kickboxing é um esporte de combate e o Muay Thai é uma arte marcial. Né? E aí a gente entende assim, o que é uma arte marcial? A arte marcial é uma luta que foi testada em guerra, né? Então, o Muay Thai ele vem do Maiboran, ele está enraizado nos povos antigos da Tailândia, que no Sudeste Asiático entravam em guerra. Então, era uma luta que vem dos povos ancestrais que entravam em guerra e usavam aquele sistema de luta para sobrevivência em guerra. E o kickboxing ele vem, né, dos anos 70, anos 60, 70, e foi criado para competições, né? Então nunca foi assim um sistema testado em guerra, em sobrevivência, é um esporte de combate, mas que tem raízes no karatê, então tem a sua raiz na arte marcial, pode ser treinado como arte marcial, mas a essência é um esporte de combate, mas tem a sua disciplina marcial sem problema nenhum. Então, assim, qualquer um dos dois sistemas que você treinar, você vai estar bem servido, e se você puder treinar os dois, vai estar melhor servido ainda. Então, rapaziada, esse foi um resumo. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande. Um breve resumo, então, das diferenças, né, do Muay Thai para o kickboxing. Se você está treinando uma arte marcial ou a outra, ou Muay Thai ou kickboxing, espero ter ajudado. Se você conhece alguém aí, algum camarada aí, treina com você, tem essas dúvidas, pô, manda para ele. Sei que pode ser que ajude. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e fui!